Fala pessoal, tudo bem? Professor Williams dos Santos Lúcio para mais uma videoaula. Hoje nós falaremos um pouco sobre administração, né? Falaremos mais especificamente sobre algumas teorias da administração, sendo elas a teoria dos sistemas e a teoria das contingências. Só para fazer uma revisão, nas últimas aulas nós falamos sobre Revolução Industrial, sobre teoria da administração científica, teoria clássica, teoria da burocracia e teoria das relações humanas. Hoje o foco, então, é a teoria dos sistemas e a teoria das contingências. Só para lembrar, nós falamos um pouco das grandes revoluções industriais, da modernização dos processos produtivos. Falamos sobre a teoria da administração científica, idealizada por Frederick Taylor, que tinha o foco nas tarefas, a ênfase nas tarefas, ou seja, divisão de tarefas, estudo de tempos e métodos. Posteriormente, nós falamos sobre a teoria clássica administrativa, idealizada por Henri Fayol, né? Nessa teoria, a ênfase é na estrutura, ou seja, começa-se a fazer aí essa divisão organizacional com estruturas organizacionais. Depois nós falamos na teoria da burocracia, idealizada por Max Weber. A teoria da burocracia continua com a ênfase na estrutura, porém ela vem com a ideia também de meritocracia, ou seja, os funcionários começam a ter a possibilidade de promoção de acordo com a sua capacitação técnica e com seus méritos. Isso também com a impessoalidade, ou seja, não são apenas pessoas próximas que serão promovidas. Só que aí, como o sistema produtivo foi aumentando a sua capacidade, começaram a surgir os problemas de saúde com os funcionários, acidentes de trabalho, entre outras coisas. E aí surgiu a teoria das relações humanas, idealizada por Mayo. Na teoria das relações humanas, o foco é nas pessoas, ou seja, em pensar como melhorar o ambiente de trabalho para as pessoas. Hoje, então, vamos aí para a teoria dos sistemas e teoria das contingências. Na teoria dos sistemas, ela foi idealizada por um biólogo austríaco chamado Ludwig von Bertalanffy. Mas por que um biólogo vindo criar teoria da administração? Pelos estudos, essa teoria começa a surgir aí na década de 1930 e Ludwig von Bertalanffy afirma que a abordagem sistêmica vê a organização como um todo integrado, constituída de partes interagentes, inseridas num ambiente com o qual interage permanentemente. Então a gente vai entender o porquê um biólogo vem falar que a organização é um todo integrado a seguir. Os enfoques da teoria dos sistemas é de que a organização é um sistema feito de um sistema técnico e um sistema social, ou seja, na minha organização eu tenho um sistema técnico, que são as máquinas usadas ali dentro do processo e os procedimentos, e eu tenho um sistema social, que são as pessoas, os colaboradores. Ele afirma que esses sistemas influenciam-se mutuamente. Ele fala também que a organização é um sistema cercado por um ambiente e que o administrador tem que cuidar do desempenho global, certo? Na teoria geral dos sistemas, são explorados todos os envolvidos e as totalidades. Ou seja, na teoria geral dos sistemas, a realidade é feita de sistemas que são feitos de elementos interdependentes. Ou seja, a realidade não é feita de elementos isolados. Eu tenho que ter essa interdependência entre todos os elementos envolvidos, entre todos os departamentos. E para compreender essa realidade, é preciso analisar não apenas esses elementos isolados, mas sim as suas inter-relações. Então, basicamente, a teoria geral dos sistemas, como ele era biólogo, ele trouxe o conceito de biologia mesmo, de que o mundo aqui é um sistema aberto, ou seja, esse elemento de repente se alimenta desse elemento, e aí ele vai fazer as necessidades fisiológicas dele, que vai adubar a terra, que vai crescer as árvores para alimentar esse outro elemento. Esse elemento também
traz nutrientes para o solo, que gera alimentos para os outros elementos, ou seja, é um sistema aberto que precisa receber entradas de fora, processar essas entradas e gerar saídas. Em ambos os casos, um elemento impacta diretamente no outro, ou seja, esses elementos interagem. É um sistema aberto, então. Isso ele viu dentro das organizações o quê? A gente teve a ênfase nas tarefas lá na administração científica, depois tivemos a ênfase na estrutura, na teoria da clássica administrativa e na teoria da burocracia. Porém, ficou muito claro que entre esses departamentos não existia essa integração, ou seja, eu tinha barreiras aqui, ó. Montou-se a estrutura, né, com o mais alto nível hierárquico, e os departamentos abaixo desse nível, correto? Porém, esses departamentos não tomavam decisões de forma conjunta, colaborativamente. Existiam essas barreiras aqui, ó, entre esses departamentos. Então, Bertalanffy vem falar que para a organização efetivamente ter eficiência organizacional, eu preciso quebrar essas barreiras. Eu preciso que todos os departamentos, todos esses elementos interajam entre si. E a gente sabe que até hoje tem empresas em que o departamento X não se preocupa com o departamento Y. Eu faço a minha parte, que é produzir, mas eu não estou preocupado se o outro departamento vai entregar no prazo. Eu só me preocupo com as minhas metas aqui locais. E essa teoria vem dizer que a gente tem que ver a organização globalmente. Não adianta eu comemorar aqui em finanças as minhas metas alcançadas se o departamento de logística estiver tendo devoluções. Eu tenho que tentar entender todos os departamentos e tomar as decisões de forma colaborativa, tá ok? Então, essa é a teoria dos sistemas. Depois vem a teoria das contingências, idealizada por Joan Woodward, né? Uma socióloga inglesa. Essa teoria surge por volta dos anos 60, né? 1960. E o que Woodward vem afirmar? Que não existe uma única maneira certa de montar a sua estrutura organizacional, que existem sempre várias alternativas e depende de cada caso. Ou seja, ela fala também que as condições do ambiente é que causam as transformações no interior das organizações. E não se consegue alto nível de eficiência organizacional com a aplicação de um só modelo. Ou seja, o Woodward vem afirmar o seguinte: após fazer várias pesquisas em várias organizações da época, ela percebeu que empresas que usavam estaticamente a administração científica se davam bem. Empresas que usavam apenas a administração clássica se davam bem. Empresas que usavam apenas a burocracia se davam bem. Mas, por outro lado, em outras empresas, essas teorias não davam certo. Então, o que ela conclui? Que cada organização tem que pegar o que tem de melhor em cada uma dessas teorias e aplicar dentro da sua realidade. Isso porque a organização sofre interferências e impactos do ambiente. Esse ambiente nada mais é do que os outros elementos de uma cadeia. Ou seja, eu tenho aqui a minha fábrica, a minha empresa, a minha organização, e ela sofre impacto por causa dos fornecedores, por causa do mercado. Ela sofre impacto também por causa da sua distribuição até o produto chegar no cliente final. Não adianta eu fabricar tudo de forma certa, ter meus indicadores, se a empresa que faz a entrega danificar o produto no transporte, né? Então eu tenho que entender a organização, como Bertalanffy já havia falado, de uma forma sistêmica, dentro da minha organização, os departamentos, os elementos se comunicando, trabalhando colaborativamente, mas o Woodward vem falar que eu tenho que entender também o ambiente externo, meus fornecedores e o meu canal de distribuição. Além de entender que para ter isso bem aplicado, isso de uma forma eficiente, eu tenho que usar ideias das outras diversas teorias administrativas, aproveitar o que cada uma tem de melhor. Ou seja, não existe verdade absoluta. Se eu agir apenas com as ideias da administração científica, eu posso sim ou não ter sucesso.
Se eu agir apenas com as ideias das relações humanas, eu também posso estar fadado ao fracasso. Eu tenho que equalizar isso, aproveitando o que há de melhor em cada uma das teorias. Isso se aproxima muito, pessoal, as ideias da teoria dos sistemas e das contingências do que a gente chama hoje de cadeia de abastecimento ou suprimentos. Mas na época eles chamavam de ambiente, o ambiente externo. Então eu tenho aqui a minha empresa, né? E ela sofre impacto desses diversos outros elementos até o produto chegar lá no cliente final. Para mim ter sucesso nessa gestão global aqui, eu preciso aplicar técnicas de diversas teorias e adaptar isso com a realidade do período, do tempo da minha organização. Lembrando que além desse monte de elementos, eu tenho ali ainda as empresas que serão minhas parceiras no processo de entrega, de movimentação, nesse fluxo de transportes. Ou seja, eu tenho que ter uma visão sistêmica da minha organização, com a integração dos meus departamentos internos, e ter também essa visão global aqui, ó, de todo o ambiente externo. Como é que eu alcanço isso? Como é afirmado na teoria das contingências, aproveitando o que cada uma dessas teorias tem de melhor. Tá ok, pessoal? Então, basicamente, a gente tem que entender, né, finalizando aí, que cada teoria administrativa surgiu como resposta aos problemas da época, né, daquela época. Nesse aspecto, todas trazem contribuições relevantes e devem ser conhecidas. E a gente tem que entender que um administrador profissional pode recorrer a um conjunto de alternativas quando precisa realizar um planejamento ou atuar em uma tomada de decisão. Ou seja, eu posso sim usar a ideia do foco nas tarefas que tem na administração científica, controlando meus processos, criando indicadores de desempenho, criando padrões de trabalho, mas aí eu tenho efetivamente que ter uma boa estrutura organizacional com a divisão de cargos e responsabilidades, o que é enfatizado na teoria clássica e na teoria da burocracia, porém eu tenho que entender que eu preciso criar um plano de carreira para os meus colaboradores, como é falado na teoria da burocracia, né? Em ter essa evolução, essa promoção com base em meritocracia. E eu tenho também que entender as condições desses colaboradores, né? Se eles estão num ambiente de trabalho adequado, sadio, então eu tenho que aplicar os conceitos das teorias das relações humanas. E como o Bertalan falou, eu preciso entender isso globalmente dentro da minha empresa, né? Ter uma visão sistêmica para a tomada de decisão e depois entender o ambiente externo, né? Então, aí a gente aplica o melhor de cada teoria para ter o sucesso organizacional, isso de acordo com cada organização e com cada período. Basicamente era isso. Peço que as dúvidas sejam colocadas nos nossos fóruns. Agradeço desde já a participação de todos. Né? Peço que quem gostou que curta, que comente, que compartilhe o canal, que se inscreva no canal também. E aqui são as principais referências usadas aí na produção do material. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.